Olá, tudo bem? Eu queria compartilhar com você alguns exercícios, alguns exemplos que tem no nosso livro, lá no livro Tipler, na sexta edição. Eu separei algumas práticas, alguns exemplos que eu queria que você tivesse em mente, tá? Principalmente na hora de resolver exercícios, resolver experimentos, analisar situações, eventos e tudo mais, tá? São alguns que eu achei assim mais importantes para você ter em mente, que você precisa aprender, tá? Então selecionei, são todos exemplos do livro mesmo, então está tudo resolvido em detalhes. E aqui eu coloquei esses mesmos exemplos apenas para chamar a sua atenção em alguns pontos, tá? Então eu queria trabalhar com você justamente sobre isso. Para começar então, vamos fazer pelo capítulo 6, tá? Do Tipler, que é o título Trabalho e Energia Cinética, tá? Então é só a parte de exemplos, tá? É só a parte de exemplos. Então eu vou compartilhar aqui com você os slides. Tá aqui. Tá, então o que acontece? O que a gente vai ver? Eu tô colocando a data de hoje, tá? Porque é o horário que eu estou gravando, é o dia que eu estou gravando, tá? Então tá 17 de junho, tá? Vamos lá. Então o primeiro exemplo que eu queria que você olhasse era aquele que está lá no livro, no exemplo 6-1, que é carregando um guindaste. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, pronto. Carregando o guindaste. O que acontece? Nesse exemplo, ele fugiu. Tá, ele fugiu aqui. Deixa eu voltar aqui com a tela. Ele tinha fugido. Estranho. Tá, então o que acontece nesse exemplo aqui? Você tem um guindaste que ele tem 3.000 quilos, tá? Ou seja, 3 toneladas, e ele deve ser carregado para dentro de um navio, tá? Dentro de um navio por um guindaste que exerce uma força para cima de 31 kilonewtons. A primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte, é justamente a questão da massa do caminhão e o quanto que o guindaste exerce de uma força para cima. Veja que o guindaste está com 31 kilonewtons. Lembra lá daquela questão da força-peso? Como é que a gente calcula a força-peso? Então, força-peso, você tem uma relação com a massa e com a aceleração gravitacional. Agora veja o seguinte, esse guindaste aqui, ele está fazendo 31 kilonewtons, significa que ele está exercendo uma força-peso de 31.000 newtons. Se eu achar qual que é a força-peso em relação a 3.000 quilos, quanto que eu vou encontrar? 3.000 vezes a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional, se você colocar, por exemplo, 9,8 ou 9,81, deixa eu pegar a calculadora aqui, já para deixar em mãos, 9,81 vezes 3.000, você vai achar um valor de 29.430. Então, para esses casos de guindaste e tudo mais, fora que eu estou desconsiderando aqui a massa daquela alavanca que o guindaste vai colocar, alavanca não, como se fosse uma esteirazinha que ele vai colocar para poder fazer a suspensão. Ou se for um guindaste do tipo de cabos e tudo mais, eu estou desconsiderando a massa desses negócios. Mas eu tenho que considerar na hora que eu for projetar, que eu for trabalhar com isso. Por isso que esse guindaste de 31 kN, porque até se a força gravitacional for um pouquinho mais forte no local, eu tenho uma margem de segurança, tá? Então eu posso chegar até 30 kN, de massa de coisas ao redor, e aí eu tenho ainda um guindaste que vai exercer uma força um pouquinho a mais nisso. Então eu vou conseguir ter uma margem de segurança, tá? Esse é o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção para vários pontos que tem aqui, tá? Então já começa com esse detalhe. Então a gente tem um guindaste então, que está exercendo 31 kN sobre o caminhão. Esta força que é intensa o suficiente para suplantar a força gravitacional e manter o caminhão em movimento para cima é aplicada ao longo de uma distância de 2 metros. Ou seja, o guindaste está puxando durante uma distância... Durante não faz muito sentido, né? Mas num espaço de 2 metros. Aí que vem as questões. Encontre, primeiro, letra A, o trabalho realizado sobre o caminhão pelo guindaste. Letra B, o trabalho realizado sobre o caminhão pela gravidade. São coisas diferentes. E o 3, o trabalho resultante realizado sobre o caminhão. Aí já dá para você entender que vai ter alguma coisa do tipo gravidade e guindaste. Então, esses são os detalhes.
Vamos começar então pela letra A. Vamos ver aqui qual que é a letra A. A letra A é o seguinte, bom, antes, só um pequeno detalhe, nas partes A e B desse exercício, né, ou seja, deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui. Nas partes A e B, né, a gente vê que o deslocamento, né, a força aplicada ela é constante, 31 kN durante ou num espaço de 2 metros, em linha reta, tá? Então, a gente pode utilizar uma equação que tem lá no capítulo 6, deixa eu puxar ela aqui, lá no capítulo 6, que é o quê? No caso, eu estou querendo saber o trabalho realizado sobre o caminhão pelo guindaste, a gente calcula pelo trabalho de uma força constante, que é o que? W é igual a força multiplicado por deslocamento, ou pelo cosseno de θ vezes o módulo de distância, se tiver, não é o caso aqui, tá? Aqui é bem mais simples do que isso. Bom, letra A então é direta, a conta é direta, ou seja, eu quero calcular justamente o trabalho realizado pelo caminhão, realizado sobre o caminhão pelo guindaste. Então pelo guindaste vai ser o que? A força aplicada, vai ser o trabalho aplicado, né, aplicado sobre o caminhão, vai ser a força aplicada em Y. Aqui eu estou colocando Y porque aqui no exercício ele coloca o eixo X e o eixo Y, e no eixo X não tem nada. Se não tem nada, não tem cálculo nenhum para você fazer no eixo X, é apenas no eixo Y. Então eu faço uma força aqui, eu aplico uma força aqui durante o deslocamento. E o deslocamento é de 2 metros. Então basta eu multiplicar 31 kN por 2 metros, que é o deslocamento. Eu estou puxando do zero até aqui, o início. Veja que a velocidade, que a posição inicial, o y é 0 e o y final é 2. Então ΔY vai ser 2. Velocidade inicial é 0, tá? Velocidade, e aqui ele vai ter uma velocidade até chegar aqui. Aqui a velocidade final é 0, mas a velocidade aqui durante esse trajeto não é 0, tá? Então esses são alguns detalhes que dá para a gente complicar, vamos dizer assim, um pouco mais esses. Então a força aplicada pelo guindaste, aliás, o trabalho aplicado pelo guindaste é o quê? A força que o guindaste aplicou multiplicado pelo deslocamento. Simples assim, tá? Então trabalho é força vezes deslocamento. Então vai dar 31 kN, não esqueça das unidades, tá? Tá em dúvida qual é a unidade? Joga tudo, tá? Joga tudo. Força é o quê? Em newtons. Deslocamento é o quê? É em metro. Use tudo no SI, tá? Então joga tudo ali, não esqueça de nenhuma unidade, multiplica os números, deixa de fora as unidades e no final das contas você vai juntar as unidades e vai ver o que significa essas unidades. Então o que nós temos aqui? Então força que é em newton multiplicado por metro, então vai dar alguma coisa do tipo newton vezes metro, tá? E isso é o que nós chamamos de unidade de trabalho, que é em joules. É claro que vai aparecer um K aqui, que é do 31K, 31.000, você coloca também, usa no SI, usa notação científica, usa nomenclatura, nomenclatura não, os prefixos também, usa direitinho até para simplificar. 62 kJ, 31 kN vezes 2 dá 62 kJ, certo? Letra B é do que mesmo? O trabalho realizado sobre o caminhão pela força da gravidade. O caminhão pela gravidade. Bom, aí pela gravidade o que nós temos? De novo, é força multiplicado pelo deslocamento, é o trabalho. Não mudou nada. Agora, o que vai mudar é como é que essa força age. E a gente sabe que a força gravitacional, nesse caso aqui, é uma ação da força peso, tá? Eu tenho a força peso. O que é a força peso? Força, peso, ou o peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Essa é a força peso, tá? E o trabalho então realizado pela gravidade é o que? É a força aplicada, ou seja, a força peso, multiplicado pelo deslocamento. Então isso é tranquilo. Então eu vou multiplicar a massa, que é 3.000, vezes o G. Aqui, se eu não me engano, ele está utilizando 9,81. Tá? Mas na prova, ou no exercício, ou em algum trabalho, você vai ter o valor, isso é uma constante. Tá? Vezes o deslocamento, que é 2. Agora observe o seguinte, aqui está aparecendo um menos 59. Por quê? Por que está aparecendo um valor negativo aqui? Porque acontece o seguinte, observe que na hora que eu faço as figuras, eu estou olhando de banda aqui porque é onde estão os slides, tá? Onde é que eu estou vendo os slides. Eu tenho aqui o trabalho aplicado pela força gravitacional, que é para baixo.
força gravitacional puxa para baixo. A força aplicada gravitacional é para baixo. Do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho a força aplicada para cima do guindaste. Então, dependendo da forma que você coloca o seu sistema de coordenadas, um vai ser para cima e outro vai ser para baixo. Se você inverter esse sistema de coordenadas, aí aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Tá? Mas os dois são contrários. Um está fazendo um trabalho para uma direção, aliás, para um sentido, e o outro está fazendo um trabalho para um outro sentido. Tá? Então você tem que ajustar o seu sistema de coordenadas. Aqui, no caso, eu estou fazendo aqui um sistema de coordenadas, no caso do trabalho da força gravitacional sendo para baixo, e o trabalho aplicado pelo guindaste para cima. Tá? Então por isso que vai dar menos 59. E a letra C é o trabalho resultante realizado sobre o caminhão. Bom, aí, conta direta é justamente o somatório dos trabalhos. Tá? Ou seja, você tem duas forças sendo aplicadas, você pode fazer isso de diversas formas. A forma mais fácil é você somar as duas forças. Tá? Ou então você pode fazer aqui, separar o ΔY, somar isso aqui, fazer uma outra conta e tudo mais. Tem diversas formas de fazer isso, mas o mais fácil é somar as forças. Detalhe, aliás, somar os trabalhos, né? Tô falando de força. Você pode fazer com força também, tá? Mas faz com trabalho, que já está mais simplificado. Detalhe, tá? Lembre-se que um dos trabalhos vai para um lado e o outro vai para o outro. Tá? Quando você somar, se você somar aqui 62 mais menos 59, vai dar 3. Se você fizer esse inverso, menos 62 mais 59, né, menos 62 mais 59, aqui vai dar um outro valor. Presta bastante atenção nesse detalhe. Tá? Por que aqui vai dar um outro valor? Assim, em módulo vai dar a mesma coisa. Tá? Em módulo vai dar a mesma coisa. Só que veja que na hora que eu estou fazendo somatório, não posso fazer somatório em módulo. Esse é um outro detalhe. Tá? E a resultante aqui é de 3 kJ, porque o negócio está subindo. Se eu inverter esse negócio aqui, o guindaste ainda continua subindo, mas eu só investi no sistema de coordenadas. Tá? Então, muita atenção com essa questão do sistema de coordenadas e questão de sinal. Tá? Ainda mais você que você é um engenheiro, está se formando em engenharia, e não importa qual engenharia, tá? Engenheiro é engenheiro, acabou. Tá? Questão de sinal é extremamente importante, tá? Porque você está pegando as coisas práticas e não pode errar sinal. Não pode errar sinal, não pode errar errar sistema de coordenadas. Você não pode errar o sistema de coordenadas no sentido de você colocar o mesmo sistema de coordenadas para coisas diferentes. Aliás, para fenômenos iguais, colocar o mesmo sistema de coordenadas, porque aí vai dar uma contradição, entendeu? Então tem coisas que você não pode errar: sinal, unidades, arredondamento, entendeu? Então assim, quando você vai fazer um determinado arredondamento de algum experimento, ou até de alguma parte teórica, uma modelagem que você está fazendo, de uma máquina, uma esteira, seja lá o que for, tá? Sempre faça, você deve ter disciplina mais para frente, talvez no curso, que você vai ver até essa questão de propagação de erros, de fazer uma modelagem direitinho e tudo mais. Sempre jogue valores a mais, tá? A mais que eu digo a mais do cálculo exato que você fez, porque se você colocar, é melhor você errar para mais, vamos dizer assim, entre aspas, porque você tem uma margem de segurança, do que você colocar um valor a menos do que a parte teórica está te dando, porque isso pode dar problema, tá? Por exemplo, aqui, se eu inverter isso aqui, tá, vai dar menos 3 kJ, mas o meu menos está para cima. Se eu coloco menos 3 kJ para baixo, tá problema. Entendeu? Então, muita atenção com isso, tá certo? Então, veja que os exemplos são simples demais, tá? Extremamente simples, mas eu estou chamando a sua atenção para pontos muito específicos, tá certo? Bom, vamos lá. O próximo exemplo, então, é o que eu queria trabalhar com você, é o 6.3 lá do livro, que é uma corrida de trenós. Opa, de novo. Que é uma corrida de trenós, tá? Qual que é a ideia da... Eita, tá difícil. Que é uma corrida de trenós. Qual que é a ideia da corrida de trenós, né? Você tem Aqui depois você pode ler direitinho e tudo mais. Qual que é a ideia do experimento, a ideia do exercício, tá? Você está puxando um trenó,
que está congelado, em um lago congelado, e você está puxando um trenó que tem 80 kg de massa, tá? 80 kg de massa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a figura, 80 kg de massa. E você está puxando com uma força de 180 newtons a 40 graus acima da linha horizontal. Daqui a pouco eu vou mostrar essa figura, vai ficar certinho para você poder entender. Observe o seguinte, qual que é a força-peso? Força-peso do trenó é 80 vezes a aceleração gravitacional. Vamos arredondar as contas aí para 10. Você teria que estar puxando esse trenó com 80 vezes 10, 800 newtons de força. Quanto você está colocando de força na realidade? 180 newtons. Que é o equivalente a... Faz agora a conta inversa, né? O que é 180 newtons em relação à força-peso? Seria 180 dividido por 10, vamos arredondar aí, a aceleração gravitacional é igual a 10, seria o equivalente a você puxar alguma coisa de 18 quilos. Ou seja, é diferente, você está puxando um trenó de 80 com a força que você puxaria, ou levantaria uma lata de 18 quilos. Mas por que tem isso? Olha o ângulo que tem, 80 graus, tá? Então você tem umas componentes aí que pode te ajudar nisso, tá certo? Então, primeiro, encontre o trabalho que você realiza, ou seja, 180 newtons a esse ângulo, e o segundo, a parte B, a rapidez. Aqui tá cheio, eu não corrigi isso aqui, porque no livro está desse jeito, então eu mantive. Rapidez final, essa expressão rapidez significa velocidade, tá? Eu não faço essa separação de velocidade com rapidez, porque para mim não faz sentido isso em português. Em português a gente usa a palavra velocidade. Em inglês é que tem duas palavras sobre velocidade, né? Inclusive eu já falei isso em partes complementares, acho que até em aula também eu já falei isso, que é o speed e o velocity, tá? O speed seria uma espécie de velocidade instantânea, né? Ou é o inverso, eu sempre acabo misturando, tá? E o velocidade é a velocidade média normal mesmo, tá? No final das contas a gente tratou isso tudo como velocidade, tá? Mais fácil. Então a parte B é a velocidade final do trenó após se deslocar 5 metros, supondo que ele parte do repouso e que não existe atrito. Então a parte ali do gelo não tem atrito, tá? É isso que a gente vai calcular, tá? Primeira coisa, então, calcular o trabalho que a gente realiza, tá? E o trabalho é o quê? O trabalho, no caso o trabalho total, é o trabalho que você está realizando. Como é que é o trabalho que a gente realiza? É força vezes deslocamento. Somente isso, tá? E aqui, bom, não ficou muito claro, né? Mas aqui é um deslocamento de 5 metros, tá? O trabalho que você realiza e a rapidez e a velocidade do trenó final após deslocar 5 metros, tá certo? Então, aqui o trabalho que você realiza é força vezes deslocamento de 5 metros. Tranquilo, então aqui trabalho total é a força que você está aplicando, 180 newtons, multiplicado pelo deslocamento. Só que tem um detalhe, você está deslocando esse negócio no eixo X, não é no eixo Y, é no eixo X. Então, é 180 newtons vezes, ou você tem que achar a componente de quanto que você está puxando aqui no eixo X. Não é 180 vezes 5, tá certo? É 180 vezes, ou o valor do 180 no eixo X. Então, como é que a gente acha aqui a quantidade? É só pegar esse vetor aqui, que é o 180, e achar essa componente em X. Para a gente achar ela, basta multiplicar aqui a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo θ, tá certo? Então, o cosseno do ângulo é cateto adjacente, cateto com a mão, né, que é o que a gente aprende lá na escola, cateto com a mão, multiplicado pela hipotenusa, tá? E aí você fazendo a conta ao inverso, você vai achar justamente que força vezes cosseno de 40 graus é justamente o valor da componente da força no eixo X. Então é 180 newtons, que é a força, multiplicado pelo cosseno de 40 graus, que é justamente o componente ou a força de quanto você está puxando no eixo X, vezes deslocamento. Aí sim, aí é 5. Vezes 5. Tá? E você deve achar um valor de aproximadamente 6,9 vezes 10 a 2 joules. Tá certo? Essa é o trabalho total. Trabalho, energia, em joules e tudo mais. Tá certo? Próxima parte, então, é... Opa!
Aqui volta a velocidade final depois de deslocar 5 metros. E aqui começam as coisas a ficar interessantes. O que significa aqui? Qual uma outra forma da gente poder fazer esse cálculo aqui? Tá? Uma outra forma da gente fazer esse cálculo é o seguinte. É que o trabalho total, ele é a variação da energia cinética. Tá? Aqui faltou... erro de digitação. Aqui faltou o V. Por isso que eu estava achando alguma coisa estranha aqui. Faltou o V. Eu vou corrigir no slide e coloco lá no Canvas direitinho, tá? Então, a variação ou o trabalho total vai ser justamente a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? E aí, aqui é V, tá? Faltou um V, tá? Faltou um V. Então, é 1/2 de m, que é da massa, vezes a velocidade ao quadrado final, menos o meio da massa, de novo, só tem uma massa, multiplicado pela velocidade inicial ao quadrado. Faltou um V aqui. Poxa. Então, é assim que a gente calcula, por exemplo, o trabalho. Então, o trabalho é a variação da energia cinética, tá certo? Só que eu quero justamente a velocidade final, certo? Que é isso que está pedindo aqui. É, a rapidez final. Então, a velocidade final. Então, a velocidade final, eu já tenho o trabalho todo, tá? Que é esse aqui que a gente já tirou, o trabalho todo. Massa eu tenho. Velocidade inicial, parte do repouso. Velocidade final é o que eu quero. Então, basta você apenas isolar a variável V final ao quadrado. E aí é só manipulação algébrica, tá certo? Então, velocidade inicial é 0. O trabalho total está aqui, ó. Você já achou aqui em cima, na conta anterior. Velocidade inicial é 0, trabalho total você já tem, massa você já tem, que é 80 kg, também já é dado. Isola o V, então você vai fazer uma continha ali, tirar a raiz, você vai achar esse valor de 4,2 metros por segundo. Não é quilômetros por hora, não? Não, veja que está tudo no SI. Joules, quilo, tá? Quilos, que é a massa do trenó, cosseno do ângulo, a distância em metros. Então, ao final das contas, a velocidade tem que ser em metros por segundo, tá? Use tudo no SI, tá? Então, esse aqui eu tenho que... deixa eu já corrigir aqui, enquanto eu estou lembrando. Então, aqui a gente já faz tudo ao vivo. Para mim, ao vivo, para você não, tá? Eu já vou corrigir esse detalhe aqui. A parte do trenó, né? O trenó que faltou aqui, justamente MF, V, então na realidade é M, V final ao quadrado, menos M, V inicial ao quadrado, tá? Então isso aqui daqui a pouco eu rodo e atualizo lá direitinho lá dentro do Canvas para você depois olhar, tá? Caso você queira esses slides para olhar, tá? Bom, o outro exercício que eu quero trabalhar com você, que eu quero deixar, puxar a sua atenção para algumas coisas, é justamente o exemplo 6.4 lá do livro do Tipler, tá? Que é o quê? É o trabalho realizado por uma força variável. Como assim? Isso significa o seguinte. Nesse exemplo significa o seguinte. A gente tem uma força que tem a sua componente no eixo X. Ela está variando ao longo de um tamanho X, aqui no caso está em metros, conforme essa figura aqui. Tá? Então o que acontece? Eu tenho uma força que ela tem uma variação ao longo do eixo X. E eu quero saber qual que é o trabalho que é aplicado sobre uma partícula, sobre qualquer coisa. Tá? Pode ser um guindaste, pode ser, seja lá o que for. Tá? Pode ser qualquer coisa. E aí, alguma coisa que tem uma variação de distância de 6 metros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. E eu tenho a variação da força. Tá? Aqui que eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, olha. Esse exemplo aqui está tranquilo. Tá? Tá tranquilo no seguinte sentido. Aqui eu tenho áreas, basta eu calcular as áreas. Aqui é um retângulo, fácil. Aqui é um triângulo, retângulo, fácil. Mas se eu não tivesse esses objetos aqui, se eu tivesse uma curva, como é que você faria isso aqui? Você calcularia por integral. Simples assim. Então você teria a função, seja lá por mais esquisita que ela fosse, você teria em cima disso essa função, a área abaixo dessa função,
dessa curva, que está no eixo X aqui, ou seja, você tem uma variação da força. A área que está abaixo, por mais esquisito que fosse, seria, a área disso seria o trabalho. O trabalho não é força de deslocamento? Então, assim, aqui está tranquilo, mas se eu te colocar uma integral para você fazer, e você já está aprendendo integral, sai tranquilamente do mesmo jeito, tá? Ou seja, aqui eu poderia fazer com integral também, do mesmo jeito, tá? Suponhamos que eu não sei calcular a área de um retângulo, e não sei calcular a área de um triângulo, mas eu tenho essa função aqui, que é uma reta. Olha o detalhe, a reta, aqui também é uma reta, então basta eu ter essa função aqui é uma reta constante em 5, aqui tem uma reta, aí eu teria que achar lá os coeficientes e tudo mais, e aí eu calculo, divido aqui em duas integrais, né? Eu faria uma soma de duas integrais, pronto, tá? Esse é o detalhe que eu quero chamar a sua atenção, tá? Então você pode calcular isso aqui por integral, tá? Mas aqui, bom, aqui é um quadrado, aliás, aqui é um retângulo, né? Vamos, se bem que, quadrado é um caso particular de um retângulo, acho que é assim, ou é o inverso, eu sempre acabo me enrolando nas terminologias de matemáticas, que é bastante interessante. Por exemplo, só fazendo parênteses aqui, tá? De uma curiosidade, a curva é o quê? Curva é qualquer coisa que você faça, tá? Reta, segmento de reta são casos particulares de uma curva, tá? Então, assim, se eu falar uma curva é uma reta, tá certo, porque a reta é um caso particular de uma curva, tá? Então, por exemplo, a elipse, o círculo é um caso especial de uma elipse. Caso especial por quê? A gente chama caso especial, né? Mas na realidade é porque tem umas condições lá exatas de excentricidade, tá? No caso da elipse. Tá? Então tem essas questões, tá? Então, se não me engano, acho que é o quadrado que é um caso particular de um retângulo, acho que é isso, tá? Fecha paredes, continuando então. Então, como é que calcula isso aqui, né? No caso, o trabalho realizado é a área A1 e a área A2, são as duas, fechou a conta, tá? Então, a área de um retângulo, a área de um triângulo, tá? Aqui eu já fiz já direto, então é a área total, então a primeira área, 5 vezes 4, né? 5 aqui, vezes 4, então essa aqui é a primeira área, mais, porque são duas partes, né? Mais a área do triângulo, é 1/2 da base vezes a altura, né? A altura é 5, base é 6 menos 4, 2. Trabalho, aqui está em metros, está em newton, está certinho, então é em joule. Fechou. Tá certo? Posso calcular isso por figuras geométricas ou por integral. Tá? Você já sabe fazer integral. Se você ainda não estudou todas as propriedades integrais, não tem problema. O que nós já vimos em sala de aula já é o suficiente para você fazer as integrais. Tá? Porque as integrais nossas aqui que a gente trabalhou são extremamente simples, tá? Bastante simples, tá? Então dá para colocar uma dessa aqui para resolver tranquilamente, tá certo? Vamos ver mais um exemplo então. O exemplo 6.5, trabalho realizado sobre um bloco por uma mola. Essa aqui é bastante interessante. Eita, a figura não ficou legal. A figura não ficou legal. Eu vou consertar essa figura também, tá? Para depois, porque aqui faltou alguns detalhes. Faltaram alguns detalhes aqui nessa figura que não ficou legal. Depois eu vou ver aqui para fazer o ajuste. Ajustar figura. E aí eu coloco lá no canvas direitinho, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, você tem um bloco de 4 quilos, tá? Esse bichão aqui. Ele está sobre uma mesa sem atrito e está preso a uma mola, tá? Então você tem uma mesa, não tem atrito aqui nem nada, e 4 quilos, tá? E uma mola, tá? Uma mola que tem uma constante, lembra lá da constante elástica da mola? De 400 newtons por metro. Ou seja, ela vai fazer uma força de 400 newtons a cada 1 metro, tá? A mola inicialmente está comprimida em 5 centímetros, tá? Comprimida em 5 centímetros. Tá? Daqui, ela está justamente, porque aqui não aparece, né? Essa posição aqui é 5 centímetros, aqui é 0. Então aqui é 0, então ela está empurrada para trás. Então daqui desse ponto aqui até esse ponto aqui são 5 centímetros, tá? Eu vou consertar na figura, deixa eu ver se tem a figura, não coloquei a figura.
Eu vou arrumar essa figura aqui direitinho lá, mas está lá no livro, tá? Você pode acompanhar, exemplo 6.5, tá? Então aqui é 0, o sistema de coordenadas aqui é 0, está comprimido a 5 centímetros, então o x1 aqui é 5 centímetros, comprimido 5 centímetros, tá certo? Essa é a ideia. Então ela está comprimida nesses 5 centímetros aqui de acordo com essa figura. Primeiro, encontre o trabalho realizado sobre o bloco pela mola enquanto o bloco se move x igual a x1 menos 5 centímetros, né? Meu sistema de coordenadas está aqui, que é menos 5 centímetros, até essa posição de equilíbrio, que é x igual a x2 igual a 0. Ou seja, eu comprimi até aqui, eu quero saber qual que é o trabalho realizado sobre o bloco pela mola durante esse deslocamento, tá? Ou seja, de menos 5 até 0, deslocamento de 5 centímetros, tá certo? Essa é a ideia. E a parte 2 é rapidez. Rapidez não, velocidade do bloco. Velocidade do bloco quando ele chegar aqui. Então a ideia é o seguinte, eu tenho uma molinha, eu comprimo a mola por 5 centímetros, né? Deixa eu ver como é que você está visualizando aqui. Assim, tá. Então tá aqui é a posição inicial, eu puxo, empurro aqui a mola, contraio, tem uma distância de 5 centímetros aqui, certo? 5 centímetros, coloquei aqui, aí quando eu soltar a mola, ela vai empurrar o bloco. Ela vai empurrar o bloco, vai fazer um trabalho sobre o bloco devido à força elástica ou à força da mola. Vai empurrar, então tá aqui e empurra. Só que empurra, você sabe que a coisa não vai até no zero, né? Então eu tenho 4 quilos aqui, eu tenho 400 Newton por metro, é bastante coisa de mola, é uma mola bem considerável. Então ela vai empurrar e vai acabar passando do ponto zero. Tá. Quanto que ela vai passar, a gente pode até calcular isso depois, mas a única coisa que eu quero é, depois que ela chegar aqui no instante zero, ela vai passar do instante zero, eu quero saber aqui, quando ela chega no ponto zero, qual que é a velocidade que ela está, tá? Essa é a ideia desse exercício, tá certo? Então vamos ver aqui. Aqui nós temos o seguinte, bom, aqui tem a letra A e a letra B, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, tem até um gráfico que é feito aqui, que é o seguinte, a posição x1 é menos 5 centímetros. Tá? E aí ela vai chegar no ponto zero. Lembra que a lei de Hooke dizia que a força lá da mola, tem a constante e tudo mais, é uma reta? Então, se eu traçar uma reta daqui para cá, eu vou continuar traçando a reta e eu consigo descobrir muitas outras coisas além. Tá? Mas vamos ver o exercício em partes. Então, o trabalho que vai ser realizado sobre o bloco pela mola é justamente a integral da força vezes o deslocamento. Integral da posição 1 até a posição 2. Posição 1 que é menos 5 até a posição 2 que é 0. Força vezes deslocamento. Somente no eixo X, tá? Aqui é somente no eixo X, porque eu só tenho X aqui, eu não tenho Y aqui, tá? Eu não estou tendo movimento em Y, tá? Então, eu posso construir um gráfico desse tipo aqui, né? Só para me ter uma ideia melhor. Só que aqui o gráfico não é de posição, tá? Presta bastante atenção nesse detalhe. Aqui o gráfico é de força aplicada multiplicado pelo deslocamento, tá? Que ela vai deslocar justamente nesse ponto aqui, tá? Então, o trabalho realizado aqui vai ser a variação da energia cinética. A posição inicial é 0, energia cinética inicial 0, tá? E energia cinética final, bom, aí a gente calcula porque o trabalho todo aqui vai ser transformado nessa coisinha para cá quando ele vai passar aqui, tá certo? Ou seja, a velocidade inicial é 0, tá? Só que a velocidade final não é 0. Então todo o trabalho que eu estou aplicando, que é uma energia, vai ser convertido em energia cinética final quando passar aqui no instante 0. Essa é a ideia do exercício. Tá certo? Então vamos lá, fazendo essa integral aqui, integral bastante simples, então o trabalho é igual a integral da força vezes deslocamento, da posição 1 até a posição 2. A posição inicial você escreve na parte de baixo, a posição final você escreve na parte de cima. Somente isso. Tudo que você precisa saber de integral nesse exercício eu vou te mostrar aqui, tá? Então é bastante simples. Então é força vezes deslocamento, tá? O deslocamento aqui é um dx. Força em x, tá? Eu estou colocando aqui as variáveis direitinho. Então, o que é força em x? É a lei de Hooke. Lei de Hooke, lembra que é negativo? Menos kx, tá?
Então substituo o f de x por menos kx. Direto, tá? Direto. Fiz aqui uma substituição, copiei a integral, tudinho direitinho, nada mais, nada menos do que isso. Agora, o que a gente faz? Eu poderia ter aberto isso aqui. Se a gente tivesse sala, eu ia abrir um pouquinho mais isso aqui. Qual que é a ideia aqui agora? Da gente fazer a... Como é que a gente resolve essa integral aqui? Eu não coloquei todos os passos aqui, mas daqui que você vai entender. O negativo sai para fora, não faz conta com integral. O k, o que é o k? K é uma constante. Constante não entra na conta de integral, então cai fora. Integral de x. Integral de x você já deve ter aprendido lá no cálculo fundamental, né? Como é que é? Teorema do cálculo fundamental, né? Tem uma somatória e tudo mais, mas qual é a integral de x? A integral de x é você soma mais uma unidade no expoente dividido por uma unidade no denominador. O denominador aqui é 1, 1 mais 1, 2. Certo? E aí você tem essa barrinha aqui, que é de x1 a x2. Ou seja, você tem o menos lá de fora, já está aqui. O k que já está de fora, já está aqui. Tá? O x se não somou mais 1, não ficou x ao quadrado? X ao quadrado está aqui. A parte de baixo não vai ficar 1 mais 1 igual a 2? 1 meio. Certo? Então, essa integral aqui, a integral de menos kx dx é o que? Menos o meio de kx ao quadrado, que está variando de x1 a x2. Isso aqui é um travessão, tá? Eu não achei no LaTeX aqui um travessão maior. Travessão não, é uma barra maior aqui, de x1 a x2. Agora basta a gente resolver essa conta aqui. Como é que a gente resolve essa conta? Que é a continuação da integral. Basta a gente escrever o meio, que não faz diferença nenhuma na conta, tá? Multiplicado por k, aqui faltou o k de novo, né? Aqui tem um k, tá? Deixa eu já deixar acertado aqui que eu vou colocar lá quando eu colocar no Canvas vai tá direitinho, tá? Então essa aqui é a letra A, que é igual a 0,50, faltou o k bem aqui, né? Kx, então meio de... Aqui faltou o k. Eu vou rodar direitinho isso aqui e aí eu vou colocar o slide direitinho. Então é menos o meio de k, o k ainda continua aqui. Aí eu tenho a variação do x ao quadrado. Como é que eu faço esse x ao quadrado? Então x ao quadrado na posição final menos o x ao quadrado da inicial, que é o x1. Então é o x2 ao quadrado final, tá? Final, menos o x ao quadrado de 1, posição inicial. Certo? Pronto. Substitui os valores, menos o meio, o k vale 400, o k vale 400, o x2 é menos 5, aliás, o x2 é 0, x2 é 0, e o x1 é menos 5, certo? Substituiu aqui direto, então você colocou aqui os valores, tá? x1, x2, substituiu, fez a conta, vai ter um jogo de sinais aqui externo com interno, tá? Aqui vai ser 0, menos com menos vai dar mais, esse aqui vai dar positivo também, então vai dar tudo positivo. Qual que é o valor? 0,5 joules. Ou seja, o trabalho realizado sobre o bloco de 4 kg pela mola, que está empurrando lá, da posição menos 5 até 0, ou um deslocamento de 5 centímetros, você pode interpretar desse jeito também, é um trabalho de meio joule. Detalhe, tá? Detalhe, a força elástica da mola ela é negativa, tá? Menos kx, tá? Porque aqui eu estou comprimindo e aí eu estou descomprimindo a mola, então tem um valor, tem uma variação negativa. Mas se você colocar tudo em módulo também, vai dar esse mesmo valor, tá? Então, de meio joule. Essa é a ideia, certo? Então, a outra parte do problema é a velocidade do bloco na posição x2. Tranquilo. Trabalho é o quê? Variação da energia cinética. O que é variação da energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Pronto, trabalho é a variação da energia cinética. Então, a energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado. Variação da energia cinética é 1 meio de mv2, velocidade final,
aqui a gente pode colocar 2 no final, tanto faz, menos 1 meio de mv, velocidade inicial, certo? Aí você vai lá e reajusta lá as variáveis, faz do jeito que você achar melhor, tá? Eu, particularmente, eu gosto de organizar primeiro a equação antes de substituir os valores, tá? É mais interessante. Então tá aqui o trabalho total, agora aqui tá certo, 1 meio de mv2 ao quadrado menos 1 meio de mv1 ao quadrado. Ok, então eu quero a velocidade final, ou seja, velocidade em x igual a 2, então eu vou isolar o v2. O v2 ao quadrado, aí eu faço uma continha aqui, v1 ao quadrado mais 2 vezes o trabalho total dividido pela massa. Eu fiz aqui, coloquei as massas em evidências, fiz uma manipulação algébrica, fiz dessa forma, o livro está dessa forma, você faz do jeito que você achar melhor, tá? Eu sugiro sempre fazer nesse formato de, vamos dizer assim, de poder organizar, tá? De você poder deixar primeiro fazer as equações e depois substituir, tá? Porque pode dar problema de números, tá? Ainda mais se você estiver trabalhando com números quebrados. Aqui não, aqui está tranquilo. Fez isso, velocidade inicial 1, ou velocidade 1 ou velocidade inicial. É quanto? 0. 2 vezes o trabalho total, que é meio joule, dividido para a massa, que quanto que é a massa? 4 quilos. Fez essa conta, tá tudo no SI. Joules, metros, newtons, tá tudo no SI. Então a velocidade vai ser em metros por segundo. Meio metro por segundo, que é a velocidade. Tá certo? A velocidade quando ele passar aqui. Velocidade final, velocidade que ele vai passar aqui. Agora, e aí é um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Ele vai ficar só aqui? Vai parar aqui? Não, não vai parar aqui. Aqui ele tem essa velocidade. Só que aí a força da mola nesse ponto aqui é quanto? 0. Olha só que interessante. A força da mola na sua posição descomprimida é 0. Por quê? É a mesma coisa de você pegar a mola e deixar ela solta. Não está nem contraindo e não está nem contraindo e nem descontraindo, né? Qual que é a expressão? Não está apertando, não está... Perdi a expressão. Ou seja, não está nem apertando e nem descontraído. Está solta. Então, naturalmente, a gente sabe que só por a mola está soltinha, aqui quando ela está na posição 0, qual que é a força? 0. Só que aqui a mola passou, né? Porque eu comprimi e descomprimi, acho que era essa que está procurando, descomprimi e ela passou com velocidade. Só que aqui já começa a agir a força elástica ou a força da mola. Aí a gente poderia calcular quanto que ela vai deslocar até quando ela passa com essa velocidade e tudo mais. E aí tem uns outros detalhes, tá? Só para fechar, depois eu vou continuar os outros em um outro vídeo, tá? Num outro vídeo complementar, tá? Desse mesmo capítulo, a gente vai fazer vários, eu quero detalhar bastante esses pontos, tá? Já temos 42 minutos, então já é praticamente uma aula, tá? Só um último detalhe é que... Deixa eu ver se é esse mesmo. Que para eu resolver isso aqui depois, aí é um parênteses, tá? Só um acréscimo. Para eu resolver o quanto que ela vai aqui, aí talvez ela pode passar, porque aqui ela vai ter velocidade, passar um pouquinho, pega e volta um pouquinho, aí ela fica oscilando até ela parar. A gente vai ver isso, eu acredito que a gente vai ver isso, não sei se é no semestre que vem, ou é no terceiro semestre, quando a gente for ver a parte de ondas, tá? Isso aí é uma oscilação amortecida, tá? O que é uma oscilação amortecida? Porque ela vai assim, o negócio está contraído, deixa eu ver aqui uma forma aqui, né? Eu contraí para cá, aí a hora que eu solto ele passa para cá, ele fica assim. Aí ele, por causa da força, ele faz justamente isso aqui, ó. Tá aqui contraído, soltou. Tá vendo que ele começa uma oscilação e a cada período vai ser um período cada vez mais curto até parar? Então, a gente chama isso de oscilador, tá? Porque tem uma oscilação. É a mesma coisa da cordinha, quando você balança uma corda, quando você toca uma corda de um violão, de uma guitarra, de um contrabaixo, alguma coisa. Não tem o oscilador, não tem a ondinha. É a mesma coisa aqui. Você tem uma onda, só que por ter uma força elástica, não uma força da mola, você tem comprimido e ela vai acabar parando, né? Ela começa contraída, a próxima oscilação já é um pouco menor, aqui já é um pouco menor, até que ela para de vez. A gente chama isso de oscilação amortecida, né? Porque tem um amortecedor. Que amortecedor é esse? No caso aqui, o amortecedor é a mola. Olha só, amortecedor tipo amortecedor de carro? Tipo amortecedor de carro.
Porque qual que é a função do amortecedor de carro? O amortecedor de carro, por exemplo, é quando você passar num buraco, ou passar numa lambada, passar numa... lambada não, lambada é música, lombada, né? Você tem uma oscilação mínima, tá? Porque ali você pode até pegar aquela mola da suspensão, né, do amortecedor, até dentro do amortecedor mesmo, você pode ver que ela é bastante dura, né? Assim, se você colocar na mão, ela é bastante dura. Mas para um carro que tem, 1 tonelada, 2 toneladas, um caminhão que é mais do que isso, aí vai fazer uma força um pouquinho maior, né? Então a ideia é justamente na hora que você passar num buraco, alguma coisa, você tem um amortecimento. Porque senão, se você for passar no seco, vai dar pancada, e aí você bate com força. Primeira lei de Newton, né? Lembra da primeira lei de Newton? Então, os corpos continuam em movimento a não ser que haja uma força externa sobre ele. Então, a força gravitacional te puxando para baixo é uma força externa. Então, você dá aquela pancada seca e tudo mais. Então, justamente para não acontecer isso, né? E aí você tem transmissão de energia gravitacional, potencial para elástica, e te botando de novo essa energia toda dentro de você, para não te machucar nem nada, e a gente tem essa tecnologia chamada amortecedor, essas molas mesmo. Hoje em dia está bem mais evoluída essa parte, tá? Essa parte mecânica. Então, o que acontece? Você tem essa oscilação, né? Essa energia que está batendo ali, vindo a oscilação do carro, né? Ela é absorvida pela oscilação do amortecedor, que funciona como se fosse um oscilador, uma espécie de oscilador amortecido. Então ele absorve essa energia, tá? Então ele bate ali para se contrair e expandir a mola até ela expandir a energia, tá certo? Essa é a ideia, tá? E a gente chama isso também na física de oscilador. Na realidade, tudo que a gente vai trabalhar, a gente faz em modelos de oscilador, tá? Oscilador harmônico, tudo mais. Isso aí a gente vai ver em outra disciplina, tá certo? Eu vou cortar então o vídeo por aqui, depois a gente volta com outro vídeo para poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas ainda tem, no capítulo 6 ainda tem mais coisa para a gente ver, tá certo? Então vamos fazer um pequeno corte aqui e voltamos daqui a pouquinho, tá?